Olá, seja bem-vindo à plataforma da Line Coach. Eu sou o Rogério Henrique e dentre as minhas formações, uma delas é psicanálise clínica. Trabalho também com análise transacional e essas aulas fazem parte de uma parceria com o Clailton, onde a gente vai pensar psicanálise clínica no que diz respeito a algumas ferramentas, algumas técnicas aplicadas ao processo de coach. A gente vive um momento bem interessante onde as ciências começam a dialogar, onde elas estabelecem uma dialética, comunicando ferramentas de uma ciência para outra ciência, de um método para outro método. E na perspectiva que a gente quer trabalhar agora seria apresentar 3 ferramentas psicanalíticas para que possam ser utilizadas, instrumentalizadas, aplicadas dentro do processo de coach. A primeira que a gente vai trabalhar é a atenção uniformemente flutuante. A atenção uniformemente flutuante é uma técnica freudiana do século XIX. Freud ele mergulha em algumas ciências, ele mergulha em algumas buscas que ele tinha para construir uma teoria própria e ele descobre a hipnose na época. E ele começa a estudar a hipnose, passa a fazer a hipnose dentro de um processo particular, pessoal, que ele chama de auto-hipnose, escreve muita coisa nessa direção, deixa muitos documentos falando sobre hipnose, sobre auto-hipnose, mas em um dado momento ele abandona a hipnose para criar sua própria teoria e ele constrói uma ferramenta chamada atenção uniformemente flutuante. A ideia da atenção uniformemente flutuante ela vem sofrendo formatações semânticas e adaptações históricas. Você tem, por exemplo, o médico que utiliza a técnica da atenção uniformemente flutuante sem a prática da uniformidade. Deixa eu explicar isso. A atenção flutuante é o que acontece na prática do consultório médico. Quando o médico ele ouve o seu paciente e utiliza aquelas informações de comportamento, de sintoma do paciente, para construir um prognóstico ou um diagnóstico e receitar um processo medicamentoso ou um tratamento para esse paciente. Não consideramos essa atenção como uniformemente flutuante, mas atenção flutuante apenas, porque ela está sobre a ideia de sintomas comportamentais para gerar uma prescrição medicamentosa. No caso dos exames que são feitos nos processos de habilitação dos condutores, de motoristas mesmo, existe uma tentativa de utilizar essa ferramenta averiguando o nível de atenção, de concentração daquele futuro condutor, ou no caso de um condutor em processo de reciclagem, para medir, para mensurar, para avaliar a capacidade de concentração dessa pessoa, desse condutor para o trânsito. No caso da psicanálise e do que a gente tem como proposta de ferramenta para ser utilizado dentro do processo do coach com o seu coachee, é de fato atenção uniformemente flutuante. É um estado de concentração do coach para com o seu coachee que vislumbra a fala, a expressão corporal e nesse sentido tenta abarcar todos os fenômenos que são imediatamente trazidos dentro do coachitório ou dentro do processo, ainda que seja em um outro set, em um outro espaço, em um outro local. Você vai sugerir ao seu coachee que ele fale tudo aquilo que vier à sua mente. Que ele diga qualquer palavra, qualquer expressão, qualquer frase, sonho, conteúdo, que ele simplesmente fale, que ele desenvolva sem preocupar-se com o nexo dessa verbalização, sem preocupar se aquilo parece ter sentido ou não. Você precisa levar o seu coachee a falar, a dizer as primeiras coisas que vierem à sua mente, aleatoriamente, e anotar, tomar nota de todas as falas que vierem desse momento de esboçamento das ideias. Você precisa fechar essas ideias e conteúdos que forem ditos ali, que forem ditas ali, para que você construa a árvore psíquica, consequentemente tendo uma ideia mais próxima do estado atual
desse seu coach. E nesse momento ele pode trazer fenômenos como, por exemplo, medo, insegurança. Na hora de verbalizar, você pode perceber que as emoções elas modificaram a sua expressão facial. Na hora de verbalizar alguma coisa, você pode perceber se ele ficou angustiado, ansioso, inseguro para colocar determinado conteúdo. E se de repente acontecer desse seu coach ter dificuldade de verbalizar? Algumas perguntam sim, mas e se ele não conseguir falar, e se ele não conseguir colocar para fora essas informações aleatórias? Você pode, a partir daí então, participar mais diretamente do processo da atenção uniformemente flutuante, sugerindo expressões do tipo: quais são os teus medos? E aí ele vai trazer para você informações de coisas que produzem algum tipo de medo. Quais são os teus sonhos? Ou cite um dos teus maiores sonhos. Qual é o sentimento que vem em você quando eu te pergunto sobre a tua mãe, sobre o teu amor pela tua mãe, o teu amor pelo teu pai? Me traga uma informação positiva, algo interessante do seu passado, da sua infância até os seus 10 anos de idade. Me traga uma informação positiva, uma memória positiva da sua fase adulta, da sua adolescência. Ou seja, você pode participar diretamente desse processo, fazendo sugestões, onde isso provocará o seu coach a trazer conteúdos que determinarão, que evidenciarão, que lhe mostrarão o seu estado atual de medo, de insegurança, talvez crenças limitadoras, que vão mostrar nesse processo que eles têm dificuldade de falar, que eles têm dificuldade de avançar, ou medos que fazem com que ele se paralise diante da vida, diante dos sonhos. Então, a atenção é esse estado de concentração do coach que vai vislumbrar tudo aquilo que é conteúdo, que é verbalizado ou demonstrado através das expressões corporais, da expressão facial, do todo desse seu coach. Por que a gente chama de atenção flutuante? Porque ela passeia nessas atmosferas, ela não olha apenas para uma fase, ela não olha apenas para uma atitude, apenas para a fala, por exemplo. Ela vai vislumbrar todo o comportamento do coach na hora de esboçar as suas ideias. Ela é uniforme porque ela tem um objetivo específico. Ela está vislumbrando, visualizando, contemplando, querendo, desejando pegar tudo aquilo que seja conteúdo de relevância para entender qual o estado atual, quais as limitações, quais as crenças, quais as crises desse seu coach. Se nesse momento você perceber que ele falou alguma coisa e ele desconstruiu do tipo, não era bem isso que eu queria falar, era outra coisa que eu queria dizer. Esses atos falhos são importantíssimos, porque eles demonstram a tentativa de fugir de determinados sentimentos, circunstâncias ou conteúdos que trazem algum medo, alguma angústia, alguma aflição. E esses elementos devem ser colocados sobre a mesa para que você possa, em tempo hábil, trazer de volta essas informações, instigando para que você perceba, descubra quais são os impossibilitadores, quais são as sabotagens, autossabotagens, quais são as crenças limitadoras, quais são as dificuldades, quais são os sentimentos de angústia, para que a partir daí você comece a desenvolver a ressignificação e conduza com ferramentas específicas esse coach para o alavancamento dos seus sonhos, alavancamento das suas ideias, para a transposição do seu estado atual, do seu estado A, para o seu estado desejado, para o seu estado B. Então, utilizar a ferramenta da atenção uniformemente flutuante, se bem adequada, se bem colocada, se bem elaborada, com calma, com segurança, com atenção, vai desenvolver uma conexão que a gente chama de conexão inconsciente. Porque quando ele começa a falar, quando ele começa a trazer essas ideias, essas informações, e ele percebe que você está conectado com ele, o inconsciente se conecta e ele começa a traduzir informações que você não imaginava que conseguiria fazer. Tem pessoas que têm medo de atender, medo de fazer o processo, seja ele de coach ou de outras correntes, de outras linhas, e às vezes
esse medo é exatamente por conta da falta da experiência, porque quando você tem a experiência de aplicar a ferramenta com serenidade, com foco, com concentração, você percebe que os inconscientes eles se conectam. Consequentemente, o consciente também se conecta e as informações começam a fazer efeito. O conteúdo começa a ter relevância na sua tradução, na sua interpretação, e você começa a entender fenômenos que você aparentemente não entendia antes, mas agora conectado com o coração, com a alma, com a consciência, com o seu neocórtex, conectado aos elementos que ele traz, você percebe que as informações elas chegam muito mais facilmente na sua memória, na sua consciência e, consequentemente, as coisas, os fenômenos passam a ser muito mais entendidos, muito mais compreendidos por você e aí facilita o processo de alavancagem, certo? Então, veja o que vai estar escrito aí abaixo, leia todo o material, dê uma passada sobre tudo que vai ser dito acerca de detalhes, de orientações, de como fazer, de como se portar diante do coach na hora de fazer, aplicar a ferramenta, certo? Existem elementos que são muito importantes, não podem ser deixados de lado para que você possa desenvolver a ferramenta corretamente. Um deles é a segurança, tá? Você precisa agir com segurança, ainda que lá dentro, na sua alma, você sinta um pouco de insegurança emocional. A tua expressão tem que ser a expressão da autoridade. A tua expressão tem que ser a expressão de quem conhece o fenômeno, de quem conhece a ferramenta, e ele precisa olhar para você, o teu coach, e dizer: esse cara é bom, ela sabe o que faz, ele sabe o que faz. E sentir essa segurança, porque aí ele vai se sentir à vontade para despejar conteúdo. E nesse despejamento de conteúdo você constrói a árvore psíquica e, consequentemente, o estado atual desse coach, e aí parte para o abraço, é só alegria, tá bom? Leia tudo que vai estar posto aí na sua plataforma, está aí embaixo do seu vídeo, todos os textos, orientações para que você possa aplicar a ferramenta com bastante eficiência, tá ok? Um abraço, até a próxima.